E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Elétrica de A a Z. Meu nome é Renato e hoje vamos aprender o conceito dos 6 critérios para dimensionamento de cabos de uma instalação elétrica conforme a norma NBR 5410. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, já vai deixando o seu like e também se inscreve no canal para acompanhar os nossos conteúdos. Não esquece também de ativar o sininho das notificações para vocês serem notificados quando a gente postar vídeos novos. Pessoal, para fazer o dimensionamento de condutores da forma mais técnica, precisamos utilizar de 6 critérios estabelecidos na norma NBR 5410. Essa forma de dimensionamento, ela também é conhecida como dimensionamento técnico, porque leva em conta todos os fatores possíveis para a influência da corrente elétrica nos condutores. E em cada um desses critérios, podemos encontrar valores diferentes de bitola para o cabo. Por isso, deve ser selecionado sempre o maior valor encontrado nesses critérios. Esses 6 critérios são pela seção mínima dos condutores, pela capacidade de corrente elétrica nos condutores, pela queda de tensão nos cabos, por sobrecarga, por curto-circuito e pela proteção contra choques elétricos. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou mostrar para vocês o conceito de cada um desses 6 critérios. Faremos outro vídeo aqui no canal mostrando como fazer os cálculos de cada um desses 6 critérios para esse dimensionamento técnico. O primeiro que vamos conhecer é pela seção mínima dos condutores. Esse critério é estabelecido na tabela 47 da NBR 5410, no item 6.2.6.1.1. Veja, pessoal, que a norma já estabelece bitola mínima dos cabos para os determinados circuitos, como por exemplo, instalações fixas em geral, que é a instalação de uma residência. Para condutores isolados, a bitola mínima do cabo do circuito de iluminação deve ser de 1,5 mm². Já para circuito de força, que são as tomadas de uso geral e tomadas de uso exclusivo, a bitola mínima do cabo deve ser de no mínimo 2,5 mm². O segundo critério é pela capacidade de condução de corrente elétrica dos condutores. Esse critério é descrito no item 6.2.5 da norma. Nele, determinamos a bitola do cabo para ele suportar a corrente elétrica que circulará sem causar danos devido ao efeito térmico. E para esse critério, precisamos saber primeiramente como esse cabo será instalado na edificação. Para isso, temos a tabela 33 da norma, que especifica diferentes métodos de instalação para esse cabo, podendo ser em eletroduto embutido em alvenaria, em eletroduto exposto fixado na parede, ou até mesmo cabo enterrado no solo. Por isso é importante saber como esse cabo será instalado, já que cada método de instalação irá influenciar uma capacidade de condução de corrente diferente no cabo. Depois de saber qual é o método de instalação desse cabo, precisamos consultar as tabelas de 36 a 39 da norma para determinar a bitola do cabo de acordo com a sua capacidade de condução de corrente elétrica. Por exemplo, se iremos instalar uma tomada de uso geral e esses cabos serão instalados em eletroduto embutido em alvenaria, assim o método de instalação será o B1. Se utilizarmos o cabo de cobre com isolação em PVC, que é o cabo mais comum, iremos utilizar a tabela 36 da norma. Daí basta saber qual é a corrente elétrica que circulará nessa tomada, para daí verificar qual que é o cabo mais indicado de acordo com essa corrente e a capacidade de condução, e também o método de instalação desse cabo. Um fator que pode influenciar na capacidade de condução de corrente elétrica de um cabo é a temperatura. Por isso, a tabela 40 da norma, ela indica valores de correção para diferentes temperaturas. A capacidade de condução de corrente elétrica das tabelas 36 a 39 são para temperaturas ambiente em 30 graus Celsius ou temperatura do solo a 20 graus Celsius. Caso essa temperatura seja diferente, deve ser aplicado esse fator de correção nas tabelas para o cabo selecionado. Aí a partir daí você terá uma nova capacidade de condução de corrente elétrica desse cabo. Outro fator que também pode afetar a capacidade de condução de um cabo é o agrupamento de cabos dentro de um eletroduto.
Isso porque quanto mais cabos tiver dentro de um eletroduto, maior será a dissipação de calor dentro dele. Se tivermos 2 ou 3 condutores carregados, as tabelas 36 a 39, elas já possuem colunas informando essa capacidade de condução desse cabo. Agora, se tivermos mais de 3 condutores carregados, precisamos utilizar as tabelas 42 a 45 da norma, e isso para calcular essa nova capacidade de condução do cabo devido ao agrupamento desses cabos dentro do eletroduto. Um detalhe importante é que condutores carregados são condutores que circulam corrente elétrica. Se tivermos um eletroduto com apenas um circuito de uma tomada de uso geral, teremos 2 condutores carregados apenas, que será uma fase e o neutro. Teremos também o condutor de proteção, mas esse condutor ele não é considerado um condutor carregado, já que não há circulação de corrente elétrica no condutor de proteção em condições normais na instalação. A tabela 46 da norma, ela especifica esse número de condutores carregados de acordo com o tipo de circuito. Como nesse exemplo da tomada de uso geral, um circuito monofásico a 2 condutores é considerado 2 condutores carregados. O terceiro critério é a queda de tensão sobre o cabo desse circuito. Esse critério é mencionado no item 6.2.7 da norma. E basicamente a norma ela nos informa que essa queda de tensão no cabo ela não pode ser maior do que 4% em circuitos terminais. Isso quer dizer que a tensão que chegar no equipamento não deve ser menor do que 4% da tensão da fonte de energia, correndo o risco de danificar o equipamento caso essa tensão esteja muito abaixo. Como recomendação, para circuitos com comprimento menor do que 30 metros, a queda de tensão ela terá pouca influência na capacidade de condução do cabo, quando utilizado o critério da capacidade de condução de corrente elétrica de um cabo. Já para circuitos com comprimento acima de 30 metros, é necessário fazer esses cálculos para essa verificação também. Os próximos critérios, que é em relação à sobrecarga, curto-circuito e proteção contra choques elétricos, está também relacionado aos dispositivos de proteção. O critério de sobrecarga é mencionado no item 5.3.4 da norma. Nesse critério, não devemos dimensionar a bitola do cabo quando a sua capacidade de corrente elétrica ela for menor que a corrente elétrica nominal do equipamento. E também devemos ter dispositivos de proteção contra sobrecargas para impedir caso aconteça alguma falha e essa corrente ela exceda a capacidade de condução do cabo, esse circuito ele seja interrompido. Uma regra que devemos seguir é que a corrente nominal do equipamento, que também chamamos de corrente de projeto, ela sempre deve ser menor ou igual à corrente nominal do dispositivo de proteção contra a sobrecarga, e essa corrente do dispositivo ela sempre deve ser menor ou igual à capacidade de condução do cabo. Já o critério para curto-circuito é mencionado no item 5.3.5 da norma e está relacionado à capacidade do dispositivo de proteção suportar um curto-circuito e atuar evitando que o cabo seja danificado. Deve ser calculado a corrente de curto-circuito presumida para a partir daí determinar qual é o dispositivo de proteção adequado. Pessoal, se vocês repararem nos disjuntores, há uma indicação de corrente elétrica normalmente em kA. Essa indicação no disjuntor diz qual é a capacidade de interrupção para a corrente de curto-circuito que esse disjuntor suporta. Por exemplo, se o disjuntor tiver a indicação que ele suporta uma corrente de 3 kA e a corrente de curto-circuito for abaixo desse valor, ele irá atuar normalmente quando acontecer um curto-circuito. Agora, se essa corrente for acima de 3 kA, esse disjuntor pode ser danificado e causar danos maiores para os cabos e a instalação. Por fim, o critério para proteção contra choques elétricos é mencionado no item 5.1.2.2.4 da norma e está relacionado à utilização de dispositivos de proteção contra choques elétricos, isso quando for aplicável. Assim, a utilização de um dispositivo DR que faz essa função de proteção contra choques elétricos é recomendado caso algum equipamento possa originar uma tensão de contato perigoso para as pessoas. Pessoal, em geral, o critério pela capacidade de condução dos condutores atende bem à maioria das situações. Mas, para ter esse dimensionamento de uma forma mais precisa, é interessante que seja avaliado
todos esses 6 critérios. Como disse no começo do vídeo, foi passado aqui para vocês o conceito da utilização desses 6 critérios para o dimensionamento de condutores. Eu vou deixar na descrição o link do vídeo com o exemplo desses cálculos quando fizermos. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o conceito desses 6 critérios para dimensionamento de condutores, conforme a NBR 5410. Deixa nos comentários dúvidas ou sugestões que vocês tenham também. Aqui do lado, pessoal, eu tô deixando mais 2 vídeos como recomendação para vocês assistirem também. Não esquece do like se você gostou do que foi passado aqui. Mais uma vez, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para acompanhar o nosso conteúdo. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos.